A notícia se espalhou rapidamente em todo o Brasil, é que no Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro hoje quebrado financeiramente, os vereadores querem salário vitalício de quase 15 mil reais após o fim do mandato. Essa notícia também confirmada aqui pelo site do G1 e também foi publicada no dia 1º de novembro de 2016. E a proposta é do vereador João Cabral, do PMDB, e deve ser votada na terça-feira. Veja bem, PMDB é o mesmo partido que governa o estado do Rio de Janeiro. A gente se pergunta por que o estado está quebrado e a gente começa a pensar algumas coisas aí. Medida vale para funcionário público com 3 mandatos consecutivos ou também 4 mandatos intercalados. A descrição da notícia está aqui. O interessante é o seguinte. Segundo esse site aqui, Jornal Livre, vergonha. Em tempos de crise, Câmara do Rio quer salário vitalício para vereadores. Por que crise? Porque o estado do Rio de Janeiro foi decretado oficialmente como quebrado, estado de calamidade pública financeira. Isso já aconteceu durante as Olimpíadas. E o governo teve que dar dinheiro, bilhões de reais, para que o estado possa ficar em cima das pernas. E mesmo assim, não consegue ter uma economia que se sustente. Claro que esse impacto, nós estamos falando aqui dos vereadores, a prefeitura, mas a prefeitura também recebe recursos do estado. E aí tem que pensar o seguinte, bom, o estado está quebrado, tem que me passar dinheiro, o que eu faço para melhorar? Os vereadores tiveram essa grande ideia de bolar um salário vitalício, quer dizer, garantir o deles. Tá? E aí você pensa o seguinte, tem muita gente que se manifesta contra o assistencialismo. E aí a gente pensa assim, bom, bolsa político é algo que seria um assistencialismo, né? O cara tem 3 mandatos, beleza, já ganhou, já o suficiente lá, e daí você vai bancar o cara para o resto da vida dele com dinheiro público. Isso seria uma prova de assistencialismo bem generoso, por sinal, dando 15 mil reais por mês. Quem é muito contra no Rio de Janeiro ao assistencialismo, quem tem se manifestado muito contra, por exemplo, o assistencialismo aí, que eles chamam, né, o Bolsa Família e todos os outros bolsos, mas especialmente o Bolsa Família, é a família Bolsonaro. Se manifestou publicamente contra esse tipo de coisa, porque sustenta vagabundo, porque a pessoa tem que trabalhar e porque não sei o que é para o resto da vida. Pois é. Só que quem a gente esperava que fizesse oposição a esse projeto de salário vitalício, na verdade, é o coautor do projeto. Carlos Bolsonaro afirmou que ele é somente, tadinho, somente coautor, né, sobre o salário vitalício para vereadores. Aí ele diz aqui o seguinte, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, do PSC, rebateu as acusações de que teria apoiado o projeto de lei prévia que previa salário vitalício para vereadores. Aí ele afirmou o seguinte, assinar o projeto do vereador João Cabral não significa voto ou aprovação, só me transforma em coautor. Aí você fica pensando assim, o que tinha na bebida dele, o que aconteceu aqui, não tem como explicar, me ajudem aqui a definir direito se realmente dá para entender uma coisa dessa. O cara é contra o assistencialismo, tem um projeto que é a favor do assistencialismo para políticos como ele, e daí ele diz, não, eu não sabia nada não, o João Cabral passou lá no meu escritório, assina aqui, aí eu fui lá, assinei, eu sou coautor, mas eu não sei se eu concordo ou não concordo, mas eu estou assinando, eu sou coautor do projeto, mas não sei ainda se eu concordo. Como é que explica isso? Assim, você assina um documento que pede o salário vitalício para os vereadores, mas você ainda não sabe se vai votar a favor ou contra? É isso mesmo? Preciso da opinião de vocês aí para ver o que vocês acham. Olha, os bolsonaros, eles, quando, por exemplo, fala de Bolsa Família, o Carlos Bolsonaro, esse mesmo aqui, ó, ele falou o seguinte, condicionar o Bolsa Família às cirurgias de laqueadura e vasectomia é estancar a ferida econômica e ainda combater a miséria e a violência. Se ele prega vasectomia para o Bolsa Família, e aqui eu tenho um link que mostra os valores do Bolsa Família, tá, minha gente? Está aqui, olha, Bolsa Família, e aqui tem vários casos de Bolsa Família. Por exemplo, o básico é R$ 85 por pessoa, paga por mês. O variável gestante é 39, variável de 0 a 15 anos, 39, variável nutriz,
39 e assim por diante. Estamos falando de coisa aqui na média de R$ 50. O salário vitalício ele é de R$ 15.000. Aí eu vou confrontar essas informações aqui. Bom, se por causa de 39 ou R$ 50 o Carlos Bolsonaro queria vasectomia de quem recebesse o benefício, o que deveria ser feito com um vereador que recebe R$ 15.000? Acho que tinha que arrancar os órgãos sexuais completos da pessoa, né? Torar ela no meio, tinha que fazer alguma coisa assim. Porque só vasectomia não daria conta, a proporcionalidade, né? E ele fala, inclusive, da questão econômica, né? Estancar a ferida econômica. Será que o Bolsa Político, do qual ele é coautor, confesso, vai ajudar a estancar a ferida econômica? O pai dele, Bolsonaro, falou aqui também, por exemplo, que o Bolsa Família é um crime. Por quê que é um crime? Porque ele dá a entender aqui que o Bolsa Família é vitalício, e na verdade não é. Por exemplo, por que não é vitalício? Porque a criança tem que ter de 0 a 15 anos, depois completa 15 anos, acabou. No caso do salário para vereador, é vitalício, já no próprio nome é vitalício. O Carlos Bolsonaro, filho dele, é coautor da proposta. Seria interessante saber do pai Bolsonaro o que ele acha de um bolsa político, que é vitalício na sua própria definição, porque o filho dele é coautor do bolsa político. Depois de pressão popular, pasmem, salário vitalício para vereador do Rio é rejeitado em sessão extraordinária. E ele não foi rejeitado porque os políticos acharam que, não, deixa isso para lá, isso não é bom não sei o quê. Não foi por causa disso, foi por causa de pressão popular. Isso é mostrado tanto aqui na G1 como aqui na Band também. Olha aqui, o projeto de lei que defende o salário vitalício de 15 mil para vereadores foi retirado da pauta da Câmara nessa terça-feira a pedido de alguns parlamentares e sobre pressão popular. Na verdade, foi pressão popular que fez esses alguns parlamentares pedirem a retirada do projeto. Então, mais uma vez, a gente vê a família Bolsonaro envolvidos em casos em que eles pregam, por exemplo, a questão do bandido bom é bandido morto, mas são todos aliados do Eduardo Cunha. E aqui, mais uma vez, eles pregam o fim do assistencialismo. No entanto, ele é coautor, ele é cúmplice. Coautor significa que ele é cúmplice de um projeto que prevê o Bolsa, como eles chamam, né, muitas vezes, Bolsa Vagabundo para político. Será que é isso mesmo? E ainda tem, de certa forma, a cara de pau de dizer assim, eu sou coautor, mas não significa que eu sou a favor ou contra. Como é que vocês me ajudem aí a definir o cérebro de alguém, família Bolsonaro aí, representado aqui dessa vez pelo Carlos Bolsonaro? Como é que a gente entende isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.